Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e quero lhe cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com a amada família Betel sobre esse tema, o Senhor, meu pastor e anfitrião, com base no que podemos encontrar no Salmo 23. O Salmo 23 diz assim, é um salmo muito conhecido. Aliás, quem teve o privilégio de conviver com aqueles que memorizavam a palavra de Deus, com aquela época, com aquele momento em que as pessoas ficavam decorando salmos e principalmente as crianças, lembram muito bem como era bonito as pessoas recitando o Salmo 23. Talvez o Salmo 23 seja a passagem mais querida, mais conhecida das Escrituras, de tanto que ela é memorizada, de tanto que ela é citada. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse texto maravilhoso foi possivelmente composto por Davi, é um salmo de Davi, embora a gente não tenha certeza do título, se de Davi significa escrito pelo próprio Davi, em homenagem a Davi, da maneira como Davi escrevia. Isso pode variar de salmo para salmo, mas este salmo aqui fala muito das experiências de pastor, como era o caso de Davi, que sabia muito bem o que era ser um pastor. E o salmo começa dizendo assim: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é um título que é dado nas nossas Bíblias para representar o nome do Deus revelado ao povo de Israel. O Deus que às vezes parece traduzido como Javé, ou Yahweh, ou Yavé, ou Jeová. Esse aqui é o Senhor. Esse é o Senhor. Mas o ponto importante aqui é o pronome possessivo. Meu pastor. O Senhor é meu pastor. Aqui mostra que, acima de tudo, todo o restante do salmo está baseado em quem tem um relacionamento pessoal com Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus dos meus pais, não é o Deus das figuras mitológicas, é o meu Deus, o Deus com quem eu tenho experiência. Esse Deus é o Senhor Jesus Cristo, aquele com quem nós temos experiência, aquele em quem nós estamos, aquele em quem nós somos membros da aliança e membros uns dos outros, o meu Deus. O apóstolo Paulo estava num navio como prisioneiro, a caminho de Roma, onde deveria ser julgado, e no caminho houve uma tempestade. E a tempestade durou vários dias e até a tripulação percebeu que não havia esperanças. Mas Deus tinha planos para que todos chegassem a salvo. E se manifestou a Paulo. E Paulo, um dia de manhã, ele disse assim: Olha, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu, me enviou seu anjo esta noite e falou comigo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Aqui está a chave para todo o restante do Salmo 23. Não é uma coisa fictícia, é uma coisa pessoal, uma coisa de relacionamento. Conta-se que uma vez, em um concurso de recitação, uma pessoa se propôs a citar o Salmo 23. E percebendo que aquela pessoa havia se proposto a citar o Salmo 23, um ator ficou curioso e disse: Eu também vou citar o Salmo 23. Eu vou mostrar como é que se recita um salmo bonito. E esse ator foi lá e, na hora do concurso, ele recitou o Salmo 23, decorado, bonito, de uma forma expressiva, linda. E quando acabou, as pessoas bateram palmas, entusiasmadas.
ovacionaram com ânimo. E depois dele, passou algum tempo, veio então aquela outra pessoa, que era um homem simples, e citou o Salmo 23. Recitou de cabeça. Quando ele acabou de recitar, as pessoas estavam em silêncio, algumas chorando, e aos poucos foram batendo palma. E o ator depois disse: eu percebi a diferença. Eu conhecia o Salmo do Bom Pastor, mas este homem conhece o Bom Pastor do Salmo. Aí está a diferença. É quem é que conhece o Bom Pastor, quem é que tem relação com ele, relacionamento com ele. Aqui se trata de um relacionamento pessoal. E ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, como diz algumas traduções, de nada sentirei falta, de nada terei falta. Não é que eu vou ter abundância das coisas desta vida, é que eu vou ter aquilo que preciso porque o meu pastor está provendo. A seguir, ele sai descrevendo várias provisões. Há quem diga 5, outros dizem 7, mas são provisões desse pastor divino para a nossa vida. E o autor aqui, Davi, não está falando de ter coisas que nós desejamos. Ele fala de coisas que nós precisamos. Deus não é alguém que vai nos suprir de tudo quanto nós queremos. Não. Ele vai suprir segundo as nossas necessidades. Nada me faltará. De nada sentirei falta. De nada terei falta. Não é porque eu vou viver segundo as vaidades desta vida que eu vou ter o que desejo, mas eu terei aquilo de que preciso, aquilo que o meu pastor sabe que eu preciso. E a primeira coisa que ele garante aqui é: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, não me faltarão recursos para que eu me alimente, para que eu tenha aquilo que precise, para que eu tenha nutrição, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material. Aqui está falando de um pasto verdinho, onde as ovelhas poderiam se alimentar com tranquilidade, com calma, tendo aquilo que precisam. Deus conhece nossas necessidades, Deus sabe o que precisamos e Ele provê aquilo que é necessário, não faltará, porque o Senhor é bom. Nenhum bem faltará àqueles que dependem dele, diz as Escrituras. E depois diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, para os lugares em que eu vou poder ser restaurado, para os lugares em que eu posso ter não só alimento, mas águas refrescantes. Aqui, as águas de descanso também têm um sentido de frescas, de ser um lugar onde eu tenho conforto naquilo que preciso. No deserto da Judéia, onde Davi convivia com as ovelhas, conviveu durante muito tempo, esteve durante muito tempo, ali o sol é muito quente. Mesmo na região de Belém, que não é uma região de deserto, não era uma região seca, como é o deserto da Judéia, e era onde Davi pastoreava, ainda assim é um lugar quente. E você encontrar águas de descanso é uma maravilha. Ele, Davi, conduzia o seu rebanho para lá, para serem descedentadas, para matarem a sede. E ele diz que a mesma coisa acontece conosco na presença de Deus. Num outro salmo ele diz assim: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sim, a nossa alma tem sede de Deus. Outro lugar ele diz: como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pela tua presença. Nossa alma tem sede de Deus. Existe dentro de cada pessoa um anseio espiritual que não existe nada que possa suprir, nada que possa substituir a presença de Deus. É como o ar que nós respiramos. Se nós tamparmos o nariz, pode acontecer o que acontecer na nossa frente. Nós vamos precisar, em algum momento, respirar. A própria baleia é um exemplo disso. Ela mergulha, mas ela é um mamífero, ela respira como nós respiramos. Ela não é um peixe que respira dentro da água, ela precisa de ar. Ela pode mergulhar muito fundo, mas ela tem que voltar para respirar, voltar à superfície para respirar. Nós também precisamos voltar a Deus para termos esse refrigério na nossa alma. É disso que o Salmo fala. E ele diz assim: refrigera minha alma, restaura-me, renova minhas forças.
Quantas vezes você já tem estado abatido? Por causa das lutas da vida, por causa das situações que lhe cercam, seja problemas familiares, sejam problemas de trabalho, relacionados com questões do dia a dia, seja dúvidas sobre os filhos, sobre questões financeiras, nós ficamos abatidos, sobrecarregados. Mas o bom pastor diz: deixa eu lhe levar comigo, deixa eu lhe conduzir, deixa eu lhe trazer a lugar de descanso, fica na minha presença, sente a restauração que eu tenho para você, refrigera a minha alma. Depois diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está falando de como o Senhor nos guia, de como o Senhor nos dirige. No Salmo 25, ele fala outras vezes sobre como o Senhor nos guia. E ele diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me. E vai falando sobre essa questão de Deus nos dirigir, Deus nos guiar. Aqui está falando de caminhos retos, não é? Está falando das veredas da justiça, daquilo que é certo. E muitas vezes nós não sabemos o melhor caminho a seguir. Muitas vezes nós ficamos com dúvida. Muitas vezes nós estamos em impasses. E nós temos que fazer o quê? Buscar a presença de Deus, pedir a direção dele. Ele vai nos guiar por aquilo que é bom, por aquilo que é certo. Às vezes a dúvida é falsa, porque ela é fruto de uma oferta que o pensamento mundano nos faz. O pensamento social da atualidade faz ofertas, diz como é que a gente deve pensar. Não são veredas da justiça, mas Deus tem para nós aquilo que é certo. Deus tem para nós aquilo que é bom, aquilo que são caminhos retos, veredas retas. Deus nos guia por esse caminho. E note que ele nos guia por esse caminho por amor do seu nome. Não é por causa dos meus méritos. Não é porque eu estou me esforçando para fazer o que é bom. É por ele mesmo. É por amor ao que ele é. O nome de Deus representa aquilo que ele é. Aqui diz que é pelo amor daquilo que ele é. Deus é amoroso, poderoso, justo, bom, misericordioso. E por isso ele nos guia, porque ele é bom. Por amor daquilo que ele é, ele nos dirige naquilo que é bom, naquilo que vai trazer aquilo que é benéfico, que vai corresponder aos propósitos de Deus para nós. No versículo 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui está falando de uma situação muito delicada. Muito delicada. Pessoas que estão em situação de grande risco, de situação de grande perigo. Pessoas que estão diante de situações que vão trazer desespero às outras pessoas. Nós não precisamos ficar desesperados. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Há momentos em que o medo bate. Há momentos em que nós ficamos aflitos. Mas nós não precisamos ter esse tipo de aflição, ter o mesmo tipo de aflição das outras pessoas, porque o Senhor está conosco. Ele é que nos guarda. Nenhum mal me sucederá que esteja além daquilo que é o propósito dele. Nem mesmo um fio do cabelo da nossa cabeça cai sem que ele tenha um propósito nisso. Deus está no completo controle de todas as coisas. Ele lhe dirige, ele lhe guarda, ele não ele protege tanto que eu não preciso ter medo de coisa alguma. E o vale da sombra da morte é interessante. Existe um pensador que escreveu que aqui está falando do vale da sombra da morte, ou seja, só do terror da morte, porque a própria morte já foi vencida. A própria morte já foi vencida. Eu não tenho mais nada a ver com ela. Ela está vencida. Um dia eu passarei por ela, mas ela não vai me deter, porque eu já estou com Cristo e Cristo já venceu a morte. O que resta para este mundo é apenas o medo, a sombra do vale da morte. Aqui está falando então de perigos grandiosos, de perigos que nos acometem e nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. E ele diz assim:
O teu bordão e o teu cajado me consolam. São duas coisas diferentes. Algumas traduções dizem vara e cajado. São duas coisas diferentes. Essa tradução fala bordão, é uma tradução muito apropriada. O que era um bordão? O bordão era uma espécie de cacetete, um cacete grande, esculpido. Pegava-se um tronco de madeira grosso, pesado, que fosse bem firme, e esculpia de tal maneira que a base ficasse larga, grande, e a parte de cima fosse afinando o suficiente para a pessoa pegar com o punho. E aquilo ali era um cacete que era utilizado para a proteção das ovelhas. Na época do Antigo Testamento, nessa época de Davi, as pessoas inclusive colocavam pedaços de metal, prego na ponta, para espantar os animais, tipo lobos, leões, seja lá que viesse arrebatar as ovelhas. Aquilo ali era uma arma utilizada para espantar as ovelhas. O cajado era para apoio do pastor e até para guiar as ovelhas, mas o bordão era para proteger dos inimigos que ameaçavam as ovelhas. Alguns dias atrás, minha sogra e uma tia da minha esposa estiveram hospedadas aqui em casa. Elas são portuguesas e nasceram e cresceram em Portugal até a sua juventude. E ali elas cuidavam de ovelhas no campo, e na região delas havia lobos. E elas descrevem o medo que tinham dos lobos, principalmente porque eram mocinhas, frágeis, e os lobos eram ameaça. Minha sogra conta um dia que ela teve que disputar com o lobo querendo levar a ovelha, ela puxando do outro lado e gritando, e até que as pessoas chegaram e o lobo saiu. Os lobos ameaçam as ovelhas. O que Davi está dizendo aqui é que Deus tem instrumentos para proteger as ovelhas dele, que somos nós. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te alcançará. O Senhor é quem te guarda. Nós temos inimigos espirituais, mas estão vencidos pelo nome de Jesus. Nós não somos vítimas dessas coisas. O Senhor nos protege. O Senhor nos guarda, Ele nos guia com seu cajado e nos protege com seu bordão. E o diabo está vencido. O diabo já está vencido. Os demônios estão vencidos. E a Bíblia fala lá em Romanos que em breve o Deus Todo-Poderoso, o Deus de glória, o Deus de luz, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós seremos participantes da vitória final de Jesus Cristo sobre o diabo. Nós estamos protegidos neste mundo. Os que estão fora de Cristo, ai desses. Os que estão fora da aliança com o Senhor Jesus Cristo, triste destino. A Bíblia descreve lá no livro de Apocalipse uma situação em que o diabo será varrido das regiões celestiais e descerá à terra tendo grande fúria. E diz lá, ai dessas pessoas, porque o diabo desceu a elas tendo grande fúria. E ele vai espalhar muita morte, medo, terror e destruição. Mas nós estamos com o sumo pastor. Ele nos conforta, ele nos guia, ele nos guarda, ele nos alimenta, ele nos protege. Esse é o Senhor que é o nosso pastor. Aqui nesses 4 primeiros versículos do Salmo 23, nós encontramos então a descrição do Senhor como um pastor, uma figura do Senhor como pastor. Isso é uma figura repetida em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Deus é tido como pastor de Israel e Davi fala que ele é o meu pastor. No Novo Testamento, mostra Jesus Cristo como o bom pastor, como o sumo pastor, como um grande pastor, como aquele que dá a vida pelas ovelhas. Até aqui nós temos a figura de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como um pastor. A partir do versículo 5, a figura muda. Há uma nova maneira de ver o Senhor. Ele agora não é apenas o pastor que nos conduz. Ele agora é um anfitrião, um hospedeiro que nos recebe em sua casa. É alguém que nos recebe em sua casa. E aí, como é que é essa recepção? O Senhor como anfitrião. Pense agora em alguém que lhe recebe com prazer, com gosto na casa dela. Desse alguém, na casa dessa pessoa.
Você chega lá e diz aqui: preparas-me uma mesa. Ou seja, tem um momento em que a refeição está preparada, esperando por você. Alimento, ou seja, você agora virou um hóspede de honra. Alguém que está na casa do Senhor, que você é recebido por Ele. Preparas-me uma mesa. E ali nós temos alimento. É claro que está falando aqui, ele está falando de uma forma figurada de como ele era recebido quando era convidado na casa de alguém, mas está falando de uma correlação, de uma comparação com coisas espirituais. Existe um alimento espiritual que vem para a minha alma, preparado pelo Senhor. A minha alma é alimentada. Deus alimenta a minha alma. E diz assim: preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. É interessante que o Salmo aqui fala então de adversários, de inimigos. Até aqui, eles não tinham sido mencionados de uma forma explícita. O Salmo 23, diferente de muitos salmos, não fala de tristezas, não fala de inimigos, não fala de tribulações, não fala de adversidades, fala apenas da alegria de estar com Deus, da alegria de ter o Senhor como pastor e anfitrião. E de passagem, tem essa referência aos adversários. Qual é a figura que nós percebemos aqui? A figura aqui é de alguém que é muito importante, alguém que é muito poderoso, alguém que é muito rico, como um rei, o próprio rei Davi no futuro, que recebe alguém a quem quer prestigiar na frente de todo mundo, a quem quer honrar. E vai e chama essa pessoa, convida essa pessoa e coloca no lugar de honra na mesa, e ali, nesse lugar de honra, os outros ficam observando. Uau, tá prestigiado, hein? Uau, tá bem protegido. Uau! E fica se babando de inveja. É mais ou menos o que acontece espiritualmente com você. Você está em Cristo, sua vida escondida com Cristo em Deus. O diabo escuta falar, seus adversários espirituais sabem o seu nome, sabem quem é você e só sabem que o Senhor está lhe sustentando. E para ele só resta dizer: uau, é um querido de Deus. Uau, é uma amada de Deus. É alguém em quem o poder de Deus repousa. E você está ali, na presença desses adversários. E diz mais: unges-me a cabeça com óleo. Aqui não está falando do óleo que era usado para ungir reis, sacerdotes e depois profetas. Esse era o título que designa esse óleo em hebraico, é diferente do título que está aqui, do nome que está aqui. Esse óleo aqui era o óleo que era usado para colocar sobre os convidados, para untar os convidados quando chegavam na casa do anfitrião, na casa do hospedeiro. Jesus Cristo uma vez foi convidado para a casa de um fariseu chamado Simão, e lá entrou uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com um bálsamo e chorou sobre os pés de Jesus. E ali o Simão ficou reprovando e Jesus falou com ele: olha, Simão, quando eu cheguei aqui você não me deu água para lavar os pés e nem ungiu a minha cabeça com óleo. Era desse óleo aqui que Jesus estava falando, desse mesmo óleo que o salmista Davi fala. Porque era um hábito, quando você chegava para uma recepção, era uma cortesia por parte do anfitrião lhe dar um pouco de óleo perfumado, algum tipo de perfume para você espalhar pelo corpo. Porque, afinal de contas, você estava vindo de uma caminhada, e a transpiração fazia com que você exalasse determinados odores que poderiam ser desagradáveis. E ali lavava-se os pés do convidado e dava um óleo para ele se perfumar, para ele ungir. Até porque se tivesse saído perfumado de casa, já teria acabado o perfume no caminho há muito tempo. Não havia carro, muito menos ar-condicionado. Então, as pessoas chegavam suadas na casa dos seus anfitriões e ali eram recebidos com um óleo. Aqui, Davi está dizendo: Senhor, tu me tratas com tanta honra que tu me deixas cheirosinho na tua presença. Eu não fico transpirando, eu não fico com um mau odor. Eu fico cheirando bem na tua presença. É interessante, você está bem cheirosinho na presença de Deus. E o apóstolo Paulo fala que nós exalamos
o bom perfume de Cristo. E é importante você notar que esse perfume não foi providenciado por você, foi o anfitrião que deu. O bom perfume de Cristo que exala da sua alma, que exala do seu coração, das suas palavras, foi o próprio Deus que lhe deu para que você ficasse com um aroma agradável. Depois diz, o meu cálice transborda. Cálice era o copo onde colocava vinho. E vai colocando. E não dá só um pouquinho. O vinho era símbolo de alegria. Está escrito na Bíblia que o vinho servia para a alegria. E não é? Mostrava alegria. E as pessoas podiam dar um pouquinho, meio copo, mas aqui está falando de dar mais e dar mais e dar mais, a ponto de ficar transbordante. A alegria transbordante de Deus na sua vida. No versículo 6 fala de duas coisas lindas, maravilhosas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade é a manifestação do caráter bondoso de Deus na nossa vida. Mas o termo misericórdia, ela esconde um significado mais profundo do que apenas ter compaixão de quem está sofrendo. Aqui a tradução de um termo hebraico que significa o amor fiel de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. O amor Hesed. Ele é muitas vezes traduzido por graça, outras vezes traduzido por amor. Mas é um amor fiel que vai grudando em você. A bondade e a misericórdia vão grudando. Você vai andando e a bondade e a misericórdia vão com você para onde você for. Todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor estão com você. E isso vai até quando? Sempre, na sua vida toda. O Senhor está com você, bondade e misericórdia lhe seguindo. O amor fiel de Deus junto com as compaixões de Deus. Isso nos faz querer estar cada vez mais na presença de Deus. Cada vez mais com Ele. Por isso é que diz assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o salmista está fazendo menção à casa do Senhor. Mas na época de Davi não existia o templo. Existia o tabernáculo. Mas Davi não podia entrar no tabernáculo, ele não era sacerdote. Mas ele sabia que Deus tem uma casa onde recebe aqueles que são dele. E ele ansiava um dia estar nessa casa de Deus, estar na presença de Deus, para todo sempre. Aqui ele diz, enquanto eu estiver neste mundo, a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguindo. Mas quando passar desta vida, eu estarei na casa do Senhor, na presença do Senhor, para todo sempre. Que Deus lhe abençoe, que essas expectativas, que esse linguajar possa se tornar real na maneira como você vive e sente. Não apenas como você sabe, o Salmo do Bom Pastor, mas que isso mexa com suas emoções e aumente a sua gratidão a Deus e o seu desejo de ser fiel a Ele. Que o Senhor lhe abençoe abundantemente. Amém. Olá, igreja! Espero que estejam todos bem. De segunda a sexta, temos a nossa reunião de oração pelo Zoom, das 7h30 às 8 horas. E quarta-feira, às 8h30 da manhã, teremos a nossa reunião de oração presencial. E está chegando um dia especial para todos aqueles que decidiram caminhar com Cristo. O batismo nas águas simboliza o sepultamento do nosso velho eu e ressurreição com Jesus para uma vida nova. Acontecerá no dia 17 de dezembro e será um momento especial na vida dos batizandos, quando estarão testemunhando publicamente sua fé em Jesus. Toda a igreja está convidada. Quem deseja batizar, procure a secretaria da igreja ou o líder do seu NCC. Até a próxima, igreja!